No capítulo de medida do tempo, nós descrevemos o movimento aparente do Sol na esfera celeste e como esse movimento aparente poderia ser usado para a medição do tempo. No capítulo que iniciamos hoje, aprofundaremos a descrição desse movimento e mostraremos como a posição da Terra em relação ao Sol é determinante para a existência das estações do ano. Como nós vimos em aulas anteriores, o movimento de translação da Terra ao redor do Sol faz com que um observador na Terra perceba o Sol se movimentando na esfera celeste. Esse é um movimento aparente, né? E a trajetória aparente do Sol na esfera celeste, como nós já vimos, é chamada de eclíptica. A eclíptica é um círculo máximo da esfera celeste que está inclinado cerca de 23 graus e meio, né? 23 graus e 27 minutos de arco em relação ao equador celeste. Devido a essa inclinação da eclíptica, né? Ou seja, a Terra, né, gira com seu eixo inclinado de 23 graus e meio ao redor do Sol, devido a essa inclinação, nós vamos ter porções do planeta que vão receber uma maior radiação solar e outras porções do planeta que vão receber uma radiação solar menor. Essa diferença na energia que a Terra recebe do Sol em diferentes latitudes é que provoca as estações do ano. Aqui nessa animação nós temos uma representação do movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Na animação elas surgem algumas datas em pontos específicos da órbita da Terra ao redor do Sol. São elas 22 de dezembro, 21 de março, 22 de junho e 23 de setembro. 21 de março é o equinócio de outono, 22 de junho o solstício de inverno, 23 de setembro o equinócio de primavera e 22 de dezembro o solstício de verão. Nos equinócios, em março e em setembro, o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem uma quantidade igual de radiação. Nos equinócios, os dias e as noites têm a mesma duração. Só recapitulando, 21 de março, equinócio de outono, 23 de setembro, equinócio de primavera. Isso para o hemisfério sul. No hemisfério norte vai ser o equinócio de primavera, 21 de março, e 23 de setembro, o equinócio de outono. Com relação aos solstícios, 22 de junho, né, uma data próxima a 22 de junho, vai ocorrer o solstício de inverno no hemisfério sul e em 22 de dezembro, o solstício de verão no hemisfério sul. No solstício de inverno, nós temos o hemisfério sul recebendo uma quantidade menor de radiação do Sol e no solstício de verão, em 22 de dezembro, 22, 21 de dezembro, nós temos o hemisfério sul recebendo uma quantidade maior de radiação. Se vocês atentarem aqui para a animação, vocês vão conseguir perceber isso que eu acabei de dizer. Em dezembro, o hemisfério sul está mais voltado para o Sol e em junho, quem está mais voltado para o Sol é o hemisfério norte. E se é inverno em junho no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Se é verão no hemisfério sul em 22 de dezembro, é inverno no hemisfério norte. No verão, os dias são mais longos que as noites, e no inverno, as noites são mais longas que os dias. Nós podemos utilizar um gnômon para analisar o movimento do Sol ao longo de um ano. O que é um gnômon? O gnômon basicamente é uma haste fincada no solo, né, de forma perpendicular. Então a haste está perpendicular ao solo, você tem um gnômon. E como é que funciona essa análise? O Sol vai iluminar o gnômon e vai gerar, né, vai projetar uma sombra no solo. O tamanho dessa sombra no solo vai depender da hora do dia que você está observando e da época do ano. A direção da sombra ao meio-dia ela vai dar a direção norte-sul. A sombra do gnômon vai ser máxima no nascer e no ocaso do Sol, né? Vai mudar só a direção, e vai ser mínima ao meio-dia.
Ao longo do ano, né, se você estiver observando a sombra do gnomo no mesmo horário, aquela sombra vai ser máxima no solstício de inverno e mínima no solstício de verão. A bissetriz entre as sombras máxima e mínima marca o tamanho da sombra nos equinócios. Era através do gnomon que os povos antigos determinavam o comprimento das estações do ano. Na figura 7.1 nós temos as observações feitas com o gnomon na cidade de Porto Alegre. À esquerda são observações feitas no equinócio de outono. E à direita são observações feitas no solstício de inverno. Então, são medidas feitas ao longo do dia. A menor medida, que está mais ou menos por aqui, no equinócio, indica a direção norte e sul, né? Que ela ocorre ao meio-dia local. O mesmo ocorre para o solstício de inverno, ou seja, a menor sombra marca o meio-dia. Você vê que no equinócio de outono a variação da sombra ela é menos intensa. Ó. Essa linhazinha aqui ela marca a projeção da sombra. Você vê que os pontos da sombra eles formam mais ou menos uma reta no equinócio, isso ao longo do dia. Já no solstício, você vê que a sombra ela varia mais intensamente ao longo do dia. E se você unir a extremidade das sombras, ela vai fornecer uma espécie de parábola. Bem, agora nós vamos descrever as posições características do Sol no início de cada uma das estações. A primeira, né, que nós vamos descrever é o equinócio, né, a posição do Sol no equinócio de março, que é o equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, 20 de março, outono. Essa data marca o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Aqui tem um sinalzinho de aproximado porque é uma data próxima a 20 de março. Pode ser 20 de março, 21, certo? Então, nesse dia do ano, o Sol cruza o equador celeste indo do hemisfério sul para o hemisfério norte. E nesse dia, o Sol, né, vai incidir perpendicular ao equador, distribuindo a sua radiação igualmente entre os dois hemisférios. Aqui nós temos a ascensão reta do Sol igual a 0 hora e sua declinação igual a 0 graus. Isso no equinócio de março. No hemisfério sul é equinócio de outono, né, como nós já dissemos, e no hemisfério norte é equinócio de primavera. O solstício de junho, que ocorre próximo do dia 21 de junho, vai ser solstício de inverno no hemisfério sul e, né, solstício de verão no hemisfério norte. Né? Nesse dia do ano, o Sol vai estar na sua máxima declinação norte, incidindo diretamente na região do Trópico de Câncer, né? No hemisfério norte. No solstício de junho, a ascensão reta do Sol vai ser igual a 6 horas e a sua declinação vai ser igual a mais 23,5 graus. Se é positivo, é porque a declinação está sendo medida a partir do Equador em direção ao norte. O dia, nesse dia, no solstício de junho, vai ocorrer o dia claro mais curto do ano, no hemisfério sul, né? E o dia mais longo do ano
no hemisfério norte. Na cidade de Porto Alegre, o dia claro dura 10 horas e 10 minutos, ou seja, o dia vai ter uma iluminação natural durante 10 horas e 10 minutos. No Polo Sul, no solstício de junho, o Sol sempre, vai estar sempre abaixo do horizonte, 24 horas de noite, isso no solstício de junho. No Polo Norte, o Sol vai estar sempre acima do horizonte e nós vamos ter, nessa região, 24 horas de dia claro, 24 horas de iluminação solar. No hemisfério sul é solstício de inverno, como nós já dissemos, e no hemisfério norte é solstício de verão. Continuando a descrição das posições características do Sol no início das estações, nós temos em 22 de setembro o equinócio de setembro. Ele vai ocorrer numa data próxima ao dia 22, 21 de setembro. Nessa data, nós vamos ter o equinócio de primavera no hemisfério sul e o equinócio de outono no hemisfério norte. Ou seja, essa data, próxima ao dia 22 de setembro, marca o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Nesse dia, o Sol cruza o Equador, indo do hemisfério norte para o hemisfério sul. E, como no equinócio de março, o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem uma igual quantidade de energia vinda do Sol. Certo? A iluminação solar se dá diretamente sobre o Equador de maneira perpendicular. Nesse dia, a ascensão reta do Sol é igual a 12 horas. Lembrando que a ascensão reta é um arco medido sobre o Equador celeste a partir do meridiano que passa pelo ponto Áries. E sua declinação é igual a 0 graus, igual ao que ocorre no equinócio de março. O dia claro e a noite duram 12 horas em toda a Terra, ou seja, o dia e a noite vão ter a mesma duração. E nos polos nós vamos ter 24 horas de crepúsculo. No hemisfério sul é equinócio de primavera, como nós já dissemos, e no hemisfério norte é equinócio de outono. A última posição característica do Sol vai ocorrer no dia 21 de dezembro ou num dia próximo ao dia 21 de dezembro. Nesse dia ocorre o solstício de dezembro, que marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Nesse dia, o Sol vai estar à sua máxima declinação sul, incidindo diretamente na região do Trópico de Capricórnio, na Terra, no hemisfério sul. Nessa data, a ascensão reta do Sol vai ser igual a 18 horas e a sua declinação vai ser igual a menos 23 graus e meio, negativo, porque ela é medida a partir do Equador e em direção ao sul. Todas as medidas de declinação a partir do Equador indo em direção ao sul são negativas, como nós vimos em aulas anteriores. No solstício de dezembro, nós vamos ter o dia claro mais longo do ano no hemisfério sul e o dia mais curto do ano no hemisfério norte, mais curto em relação à iluminação natural. Nós vamos ter um maior tempo de iluminação solar no hemisfério sul e um menor tempo, um tempo mais curto de iluminação solar no hemisfério norte. Em Porto Alegre, esse dia mais longo ele vai durar 14 horas e 10 minutos. No Polo Sul, o dia claro de 24 horas e no Polo Norte, uma noite de 24 horas. É o inverso do que ocorre no solstício de junho.
No hemisfério sul, como nós já dissemos, é solstício de verão e no hemisfério norte, solstício de inverno. Mas a percepção das estações é a mesma para qualquer latitude? Bem, não, isso não vai ocorrer dessa forma. Como nós vimos, a causa das estações é a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao eixo perpendicular da sua órbita, né? A obliquidade da eclíptica, como nós vimos no início da aula. É por causa dessa inclinação que um hemisfério vai receber mais radiação do que o outro, né, em determinados períodos do ano. E é isso que vai provocar, né, gerar as estações do ano. Quanto mais próxima a região estiver do equador terrestre, mais semelhantes as estações vão ser. Então, nessas regiões, todas as estações são muito parecidas. Isso, entre outros, né, fatores, se deve ao fato de que todos os dias do ano o Sol fica praticamente 12 horas acima do horizonte e 12 horas abaixo do horizonte. Ou seja, a região recebe praticamente a mesma radiação solar ao longo de todo o ano. A única diferença, né, vai ser a declinação do Sol. No solstício de junho, o Sol vai cruzar o meridiano do local, né, dessa região próxima ao Equador, a 23 graus e meio ao norte do zênite, né, ou 23 graus e 27 minutos de arco ao norte do zênite. E no solstício de dezembro, o Sol vai cruzar o meridiano do local, dessa região próxima ao Equador, numa declinação de 23 graus e meio ao sul, ou menos 23 graus e meio, ou menos 23 graus e 27 minutos de arco ao sul do zênite. E no restante do ano ele vai, né, o Sol vai cruzar o meridiano entre esses dois pontos, né, definidos pelo solstício de junho e pelo solstício de dezembro. No equinócio, o Sol vai cruzar o meridiano do local exatamente sobre o zênite. Se nós considerarmos regiões distantes do Equador, nós vamos ter uma diferença mais acentuada nas estações do ano. Quanto mais distante determinada região estiver do Equador, mais acentuada vai ser a diferença entre as estações do ano e, consequentemente, a duração, né, do dia e da noite. A figura 7.3 mostra a posição da Terra em relação ao Sol no início de cada uma das estações do ano. Como nós podemos ver, no solstício de junho, o hemisfério norte recebe uma maior quantidade de radiação solar e isso marca o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. No solstício de dezembro, a situação se inverte. Quem passa a receber uma maior quantidade de radiação é o hemisfério sul. Isso marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. E durante os equinócios, em setembro e março, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação. Nessa animação nós temos à esquerda e acima o movimento de translação da Terra ao redor do Sol e à direita e abaixo a incidência dos raios solares sobre a Terra em diferentes períodos do ano. Nós temos no dia 20 de março e no dia 22 de setembro os equinócios, né, quando os raios solares incidem diretamente sobre o Equador, e no dia 21 de dezembro, o solstício de verão no hemisfério sul, quando o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, e o dia 21 de junho, quando o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Câncer, marcando o início do verão no hemisfério norte. As estações do ano e o clima de uma determinada região estão diretamente ligados à insolação que aquela região recebe.
E a insolação nada mais é do que a energia por unidade de área e por unidade de tempo proveniente do Sol que chega em um determinado lugar da Terra. A insolação vai variar de acordo com o lugar, né? De acordo com a latitude, com a hora do dia e com a época do ano. Você pode calcular a insolação utilizando essa expressão aqui que eu apontei com a setinha, onde a insolação vai ser igual à energia média que chega perpendicularmente à superfície da Terra, por unidade de tempo, dividida pela área que você está considerando, ou seja, energia por unidade de área por unidade de tempo. Você pode calcular EZ também utilizando a expressão que nós vimos logo mais abaixo, onde esse E ponto é a energia emitida pelo Sol e dx D ponto é a distância da Terra ao Sol no momento.